Filhinhos e filhinhas, na aula de hoje daremos continuidade à Revolução Francesa, né? Na última aula chegamos a falar da criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vimos inclusive a participação da famosa Gouge, né? A mulher que chegou a propor a Declaração da Mulher, né? Dos direitos da mulher e da cidadã, e chegou inclusive a defender direitos para as mulheres. E hoje vamos dar continuidade, tá? Daremos continuidade ao movimento, e eu vou compartilhar com vocês aqui, tá certo? Ver onde a gente parou. Inclusive, as mulheres também participaram, teve um papel muito importante quando conseguiu trazer de volta para Paris o rei e a esposa, né? Que estavam no Palácio de Versalhes. Diante da crise, o rei foi para o interior, para Versalhes, para o Palácio de Versalhes. E nessa conjuntura, as mulheres, por muito pouco, não chegou a matar, tá? Tanto o rei quanto a rainha. E é ainda nesse contexto, conseguiram trazer de volta o seu rei para Paris e fazer com que ele reconhecesse e se submetesse à Assembleia Nacional Constituinte. Veja só, mais uma questão aí em relação à participação das mulheres dentro de uma revolução tão importante. E nesse contexto, eu chamo a vocês a atenção aqui que essa participação passou como Marcha das Mulheres, que é a famosa Jornada de Outubro, tá? E a Assembleia Nacional Constituinte, tá certo? Chegou a criar, em 1790, tá certo? A famosa Constituição Civil do Clero. E, a partir daí, você vai perceber que eu terei a igreja afastada do poder, os religiosos foram transformados em funcionários públicos, os bens da igreja, como as terras, foram confiscadas, e dentro da igreja, dentro do clero, vai ter uma cisão. Por exemplo, o baixo clero vai jurar a Constituição e vai aderir à Revolução. Já o alto clero não, vai buscar se juntar com aqueles que fugiram para a Áustria e Prússia para buscar restabelecer a monarquia absolutista na França, certo? Então, aqui, ó, quando você tem o alto clero, não aceita a Constituição e emigra para a Áustria e Prússia. Unem-se a outros emigrados e recebe o apoio dos governos locais e da Inglaterra. Porque o medo da Inglaterra é que essa revolução se espalhasse por outros países da Europa. E aí eu vou ter um movimento contra a revolução, né? Contra o movimento revolucionário que estava ocorrendo na França, tá certo? Em 1791, setembro de 1791, veja, eu terei aí a criação da primeira Constituição da França. E aí, filhinhos e filhinhas, eu quero destacar para vocês que, com a Constituição de 1700, setembro de 1791, promoveu algumas reformas, alguns pontos importantes que eu queria destacar. Por exemplo, a organização social, né? Que vai estabelecer igualdade jurídica entre todos os indivíduos, inclusive extinguindo os privilégios do clero e da nobreza, que era o primeiro e o segundo estado, tá certo? Mas a escravidão foi mantida nas colônias francesas. Com relação à organização econômica, aí eu vou ter a liberdade de produção e de comércio, sem a interferência aí do Estado, que era um dos principais pontos defendidos pela burguesia, tá certo? E outra coisa, era proibido fazer greve, tá bem? Era proibida a greve para os trabalhadores. Em relação à religião, eu terei a separação entre Estado e Igreja, né? Questão do Estado laico. E a Igreja vai ter seus bens, tá?
nacionalizados. A organização política, aí eu vou ter a influência de Montesquieu, da obra O Espírito das Leis, que defende os três poderes, né? Legislativo, executivo, judiciário. Além da divisão dos três poderes em legislativo, executivo e judiciário, eu terei também a divisão em relação ao cidadão. Eu terei o cidadão ativo, que é aquele que pode votar, e terei o cidadão passivo, que é aquele que não tinha direito de voto. E o que é que vai determinar? É a renda. Então, o voto era censitário. Só votava quem possuísse renda. Segundo o historiador francês Albert Sobol, ele diz o seguinte: a burguesia procurou garantir na Constituição de 1791, sobretudo, a liberdade econômica, né? Sobretudo a liberdade econômica. Então, com a aprovação da Constituição de 1791, acabou o absolutismo na França. A França torna-se em uma monarquia constitucional, né? Onde o rei vai estar submisso a uma Constituição. Olha aí, 1791 a 1792, que é o período que a França vai viver no caso, uma monarquia constitucional, tá certo? Mas nessa época eu destaco que também é o momento que eu tenho a Áustria e a Prússia que chegam a declarar guerra à França, certo? Chegam a declarar guerra com o objetivo, inclusive na época, de evitar que se propagasse a revolução pela Europa, inclusive com o apoio da Inglaterra, certo? Com o apoio da Inglaterra. O rei Luís XVI, diante das circunstâncias, ao lado de sua esposa, a rainha Maria Antonieta, que é chamada de Madame d'Efse, né, de tanto gasto que ela fazia na época, tenta fugir para a Áustria e é capturado, certo? Por um soldado que chega a reconhecer o seu rei e a rainha, tá? Capturado em Varennes e é reconduzido de volta à França, né? Reconduzido de volta a Paris, agora só que preso e acusado de trair o povo no momento que ele tenta fugir. Tá? Aí, filhos, eu quero chamar a atenção que quando a Áustria e a Prússia declaram guerra à França, Marat, né, Maximilien Robespierre também, chegam a mobilizar o povo, eles que representavam o grupo chamado de jacobinos, chega a mobilizar o povo, tá, para poder lutar contra o exército, tá, da Áustria e da Prússia. Veja só, tem uma observação que eu coloquei aqui. Ó. O exército austro-prussiano invadiu a França, contando com o apoio secreto da família real, que transmitia segredos militares às tropas estrangeiras. Para defender o país e a revolução, seus líderes, entre eles Danton e Marat, apelavam a todos os cidadãos para que tomassem parte na luta. E em 20 de setembro de 1792, o exército invasor foi finalmente derrotado pelas tropas francesas na Batalha de Valmy, né? Na Batalha de Valmy. E aí, ó, eu chamo a atenção, né, a mobilização dos jacobinos, que lideram o movimento, e, consequentemente, a vitória da França contra o exército austro-prussiano. E aí, filhinhos, diante disso, eu vou ter a proclamação da República na França, né? Teremos a proclamação da República na França. E aí, bebê, o rei Luís XVI, juntamente com Maria Antonieta, serão condenados à morte na guilhotina. Tá? A guilhotina foi uma invenção do médico Dr. Guillotin. Dr. Guillotin. E o primeiro a ser guilhotinado foi o rei Luís XVI, e em seguida sua esposa Maria Antonieta. Inclusive, vocês devem ter visto no documentário que eu passei para vocês na aula anterior, no caso, na aula passada. Tudo bem?
Aí nasce a República, né? Nasce a República na França. É a fase que vamos chamar de Era das Antecipações, que vai de 1792 a 1794. E o que era a Assembleia Nacional Constituinte virou Convenção Nacional, tá certo? E nessa Convenção Nacional, quem vai estar é o grupo que vai dominar, é o grupo dos jacobinos, tá certo? Que representava a pequena e média burguesia. Olha só, teve o apoio dos sans-culottes. Quem são os sans-culottes? Os sans-culottes são os trabalhadores urbanos, tá? E desempregados urbanos. Os líderes, Maximilien Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just, né? Então, os líderes aí que vão estar no poder nesse período da Convenção Nacional. E tivemos a divisão dos três poderes da seguinte forma: o Comitê de Salvação Pública, responsável pelo Poder Executivo, a Convenção Nacional, responsável pelo Legislativo, o Tribunal Revolucionário, responsável pelo Judiciário. E aí eu quero destacar para vocês este Comitê de Salvação Pública, que era responsável pelo controle do Exército e da administração do país. Muito importante esse Comitê de Salvação Pública. O Tribunal Revolucionário, tá, encarregado de vigiar, prender e punir os traidores da causa revolucionária. Então, todos aqueles considerados inimigos da Revolução passavam pelo Tribunal Revolucionário e o destino era a guilhotina. Tá certo? E aí, filhos, eu chamo a atenção que esse tribunal revolucionário será responsável pela execução de em torno de 450 mil pessoas, que chegou a ser guilhotinado na fase do terror, que foi a fase de setembro de 93 a julho de 94. Setembro de 93 a julho de 94, tá? Onde vou ter a revolta da Vendéia, né? Período do terror. Todos considerados inimigos da Revolução tinham como destino a forca, inclusive os aliados, que se Maximilien Robespierre suspeitasse, mandava para a guilhotina, como foi visto no documentário de vocês. Né? Então, o tribunal foi responsável pela morte de milhares de pessoas consideradas inimigas da Revolução ou suspeitas de conspirar contra ela. Alguns historiadores calculam que tenham sido executados entre 40 a 50 mil pessoas. Nessa fase, também conhecida como terror, instalou-se uma ditadura dos jacobinos sob a liderança de Maximilien Robespierre. Tá certo? E aí, filhos, é importante chamar a atenção de vocês que ele começa a ficar isolado, né? A alta burguesia, que era representada pelos girondinos, começa a conspirar contra Robespierre, com o objetivo de tirá-lo do poder, porque, na realidade, o que ele estava fazendo era loucura. Ele estava ficando doido. E aí, filhinhos, eu tenho um ponto. Ó. Robespierre obteve alguns êxitos, principalmente no setor militar, como a contenção do ataque de forças estrangeiras, que foi as tropas tanto da Áustria quanto da Prússia, né? Alcançada pelo exército francês. Durante seu governo, também entrou em vigor a nova Constituição da República, que foi a Constituição de 1793, que assegurava ao povo, entre outras garantias, o sufrágio universal. Veja, no lugar do voto censitário, que foi adotado com a Constituição de 1791, ele adota o direito de voto para todos, que é o sufrágio universal, com a Constituição de 1793. Aí veja só, e o direito de rebelião, de trabalho e de subsistência. Continha também a declaração oficial que o bem comum, a felicidade de todos, era a finalidade do governo. Aliviadas as tensões decorrentes da ameaça estrangeira, os girondinos e o grupo de Planícia, girondinos e Planícia,
Planície é o grupo que vai ficar no centro, né? Quem está no poder ele vai procurar apoiar. Uniram-se contra o governo de Robespierre, sem o necessário apoio político, seu isolamento. Robespierre não teve condições de reagir a seus propósitos, sendo preso em 27 de julho de 1794 e logo depois guilhotinado sem julgamento, chegando ao final o período do terror. Deixa eu dar uma dica. Quando ele é preso, ele pega a arma como vocês viram no documentário, ele pega a arma do soldado e tenta cometer o suicídio, mas aí evitam o suicídio dele, porque o tiro parece que entra no maxilar, não é? Ele consegue sobreviver, levam ele para a prisão e, em seguida, sem julgamento, ele é condenado à morte e prova do seu próprio veneno, né? A guilhotina, que é o símbolo da fase do terror, que é o período em que Robespierre está no poder e começa a matar gente à torta e à direita que fosse considerado inimigo da Revolução. Aí, no caso, os girondinos, com o apoio de Napoleão, né, dá o golpe termidoriano. O fim da fase, né, da convenção tem com o golpe termidoriano, quando depõe, tira Maximilien Robespierre do poder, certo? E dá início ao diretório. Tá? Então, por que do nome Termidor ou Termidoriano? É porque o calendário mudou, criou-se um calendário revolucionário. Tá bem? Vocês podem ver isso até no livro de vocês. E uma outra questão importante, leva aí eu tenho 5 diretores, que é a fase do diretório. Só que diante da situação, né, que os diretores, o diretório vigorou entre 1795 a 1799, como vocês podem ver aí na telinha. Um ano, no caso, pouco tempo, né? 1795 a 1799, o quê? 4 anos. Período em que tentou conter o descontentamento popular e afirmar o controle político da alta burguesia, porque é os girondinos que vai estar no poder. Tá? Mas diante da crise que a França estava passando, diante da tentativa de restabelecer a monarquia, trazer de volta a monarquia, com várias conspirações, como a conspiração dos iguais, que tinha um caráter socialista, a questão do socialismo utópico, a ameaça estrangeira. Então, tudo isso levou a alta burguesia a apoiar o golpe dado por Napoleão, que é o golpe 18 Brumário. Esse golpe põe fim ao diretório e inicia a era napoleônica, que é a fase do consulado, que eu posso dividir em consulado, império e governo dos 100 dias, que é o período em que Napoleão estará no poder. No consulado, Napoleão ele torna-se cônsul dos 3, torna-se o primeiro cônsul, depois cônsul único, depois torna-se cônsul vitalício, que era para toda a vida, até que ele torna-se imperador, ou seja, concentra-se totalmente os poderes, né, em suas mãos. E aí isso aí é cena para o próximo assunto, que é a Era Napoleônica. Nosso próximo assunto, Era Napoleônica. Quase 16 anos Napoleão no poder, tá certo? De 1799 a 1815. Beijo no coração de todos vocês. Fique com Deus. Até a próxima com um novo assunto, a Era Napoleônica. Beijo. Deus abençoe e um excelente final de semana.